tecla F5, informação atualizada. E hoje nós estamos inaugurando um novo quadro, que é a Conexão Global. A Conexão Global vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos entrevistar pessoas tanto no Brasil como no exterior. Então vai ser pessoas que, na parte econômica, na parte política, na parte de serviço, então em todos os segmentos da nossa sociedade. Vai ser um programa que você vai participar desse programa de uma maneira intensiva, porque você veja, por exemplo, hoje mesmo nós já estamos começando com Cristiane Barreto, que trabalha como palestrante há mais de 20 anos, é consultora empresarial também, e é doutorada e pós-doutorada em psicologia social. Então é uma pessoa que conhece tanto o Brasil, já trabalhou dando palestra em várias construtoras, várias incorporadoras aqui do Brasil, como também no exterior. Então, isso é bom para todo o cenário que a gente está vendo da conexão global. E eu queria agradecer a Cristiane por aceitar o convite. Para começarmos, eu vou perguntar a Cristiane o que é que levou ela a sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Muito obrigada, Sérgio, pelo convite, parabéns pelo programa. Muito obrigada por estar aqui com você, contribuindo na medida do que estiver ao meu alcance. Bom, acho que eu nunca tive muita vontade de sair do Brasil, não, para ser muito sincera. Gosto muito do Brasil, gosto muito da minha terra onde nasci, né, em Aracaju, em Sergipe. Na verdade, eu imigrei por questões mais pessoais, né, e essa transição profissional, eu acho que ela é extremamente delicada, né? Eu trabalho com transição de carreira, inclusive, há mais de 20 anos. Eu passei por uma transição de carreira, eu saí, né? Eu cresci numa empresa familiar no ramo do varejo, então essa foi minha primeira experiência. E depois eu fiz uma transição de carreira para a parte de consultoria organizacional. Também fui professora na universidade, mas quando a gente está falando de uma transição de um país para o outro e a gente imigrar, inclusive trazendo aquilo que tem no nosso background, aquilo que é a nossa experiência e conhecimento para outro país, a gente já entra, Sérgio, em outro tema extremamente importante que precisa ser contemporizado e respeitado, que é a cultura. Então, por mais que você seja um profissional de qualquer área no Brasil, quando você vem para os Estados Unidos, você vai precisar conhecer melhor essa cultura do país, porque nem sempre, por exemplo, a forma de fazer negócio no Brasil é a mesma forma de fazer negócio nos Estados Unidos. Inclusive, por curiosidade, se você estiver fazendo com brasileiros também. Por mais que tenham muitos brasileiros, eu estou situada na Flórida, por mais que tenham muitos brasileiros na Flórida, esses brasileiros também se relacionam de uma forma diferente com outros brasileiros, porque estamos todos inseridos numa cultura americana, que é uma cultura que tem, como toda cultura, suas singularidades, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar enraizado. Assim também a gente vai ver particularidades curiosas e desafiantes ao mesmo tempo para qualquer brasileiro ou brasileira que migre para os Estados Unidos. Independente da área que a pessoa atue, ela vai perceber, seja em termos técnicos, mas também e principalmente em termos relacionais, as competências relacionais que vão ser diferentes aqui nos Estados Unidos. Quais diferenças que você observa entre a liderança das empresas brasileiras e nas norte-americanas, Cristiane? Aqui eu vou colocar, lógico, sempre a minha experiência e sempre aquilo que eu vou colocar, existem muito mais coisas acontecendo e que eu consiga perceber. Mas o que é que eu poderia contribuir para essa pergunta? Eu entendo que são estilos de liderança diferentes. Se a gente está falando, Sérgio, de administração de empresa, de negócio, de liderança, de gestão, de gerenciamento, é importante a gente lembrar que tudo que a gente estuda no Brasil, inclusive no meio acadêmico, em quem se forma em administração como eu, que tudo que a gente estuda saiu dos Estados Unidos. Então, praticamente, a nossa bibliografia sobre negócio e administração de empresa saiu daqui.
E a gente tem que ter a sabedoria, assim quando a gente lê qualquer livro, não seria diferente com a administração, de como é que nós vamos aplicar isso no Brasil, numa realidade diferente, ou aqui, né? Então, o brasileiro, por exemplo, que trabalha aqui em empresas americanas, ele é muito bem visto no sentido de disposição para o trabalho, de energia de trabalho, de estar presente no trabalho, de esforço, de capricho. Mas eu ainda diria algo muito particular que eu ouço muito aqui. A gente tem o costume de comentar, ouvir comentários do quanto o brasileiro tem uma capacidade de se reinventar, de enfrentar adversidades, de se reinventar, de se ressignificar. Então, enquanto a gente poderia pensar no lado pejorativo do jeitinho brasileiro, que dá um jeito para tudo, isso pode ter um lado pejorativo, vamos pensar também no jeito brasileiro, num lado positivo, que é aquele lado do improviso importante e positivo, a capacidade de empreender. Eu também vejo, Sérgio, na minha experiência no Brasil e aqui nos Estados Unidos, que os profissionais, de uma forma geral, brasileiros, como a gente não tem tanto emprego, como a gente vê aqui nos Estados Unidos, um índice de desemprego muito baixo, no Brasil, como digamos que a concorrência é muito maior entre profissionais, a gente tem uma tendência de ter profissionais de quaisquer áreas sempre estudando, sempre se preparando, de uma forma muitas vezes mais aguerrida, mais preocupada, mas que é a preocupação do bem que faz essa pessoa se tornar alguém mais profissionalizado, mais estudioso ou estudiosa. Mas, lógico, a gente pode entender que cada um tem o seu perfil. Então, tem pessoas que têm um perfil mais intelectual, tem pessoas que têm um perfil mais empreendedor, tem pessoas que conseguem mesclar um pouco dessas duas coisas, tem pessoas que são apaixonadas por estudar, por descobrir, são curiosas. Eu sei que você é um desses, né? Que faz diversos cursos, apaixonado pelo conhecimento, pela atualização. Então, isso tem da nossa personalidade, sim, isso tem da nossa personalidade. Mas no caso do Brasil, a gente ainda extravasa para as pessoas que não têm tanto essa personalidade e que elas são empregadas, né, por diversas empresas, elas têm uma preocupação com a atualização, não necessariamente se ela tem ou não um perfil dessa curiosidade para se atualizar, mas principalmente pela preocupação. Já nos Estados Unidos, por exemplo, que se eles não tiverem uma multinacional ou empresas que exijam isso, ele tem uma tendência, digamos assim, a se acomodar mais se não tiver esse perfil de aprendiz muito potencializado. Por quê? Porque ele sabe que tem emprego. Ele tem emprego garantido aí, entre aspas, ele tem muito mais possibilidades de emprego. Uma outra coisa que eu acho também curiosa ainda a esse respeito, Sérgio, é os estudantes, os adolescentes. Então, os adolescentes com 16, 18 anos aqui, vamos colocar aí 18, entre 18 e 21, né? Eles tendem a sair de casa muito mais cedo, eles vão estudar e eles tendem também, a depender da condição, né, econômica dessa família, a trabalhar mais cedo e ele tem inúmeras oportunidades. Então, eu escuto muitos relatos aqui de mães e pais, inclusive de brasileiros, que às vezes por esse adolescente ter um acesso tão fácil a trabalho, tantas oportunidades, ele também pode vir a desenvolver uma tendência de, bom, emprego não é difícil, então eu não preciso me esforçar tanto assim, a não ser que ele tenha uma educação ali na família que exija muito dele ou dela, ou ele tem muitos sonhos, né? Nossa, eu quero me tornar um profissional, né, realmente exemplar. Mas essa falta de necessidade de pensar tanto se vai ter emprego ou não pode não ser algo muito bom para o americano. Já para o brasileiro, a gente precisa se reinventar o tempo todo. Então, se fosse para eu destacar uma característica que o brasileiro tem em relação ao americano, que eu acho que se destaca para melhor, eu acho que é essa capacidade de reinvenção, essa capacidade de... E aí vem a criatividade e a inovação extremamente aguçada, porque ele tem que se adaptar. E a adaptabilidade, nós sabemos que é uma competência essencial para esse novo século.
Então, a gente tem aí a adaptabilidade, a resiliência do brasileiro, de uma brasileira, muito forte, inclusive nos imigrantes, nas imigrantes também, que vem para cá e a gente chega, por mais que a pessoa se considere uma pessoa rica nos Estados Unidos, quando ela vem para cá, o patrimônio dela já vale ali, tem que ser dividido por 6, né? Então, ela sai de um patamar e vai para um outro patamar, se é que ela, né, juntou, digamos assim, né, algum patrimônio no bolso dela. Isso é muito comum de eu ouvir aqui também dos brasileiros, né, que imigram para cá. Por outro lado, a gente vê no americano uma civilidade, um compromisso, né, com uma seriedade com o trabalho muito aguçada em relação ao brasileiro, no sentido de fazer as coisas certas. Então, a gente tem muito menos informalidade e a gente tem profissionais, né, que, inclusive, culturalmente, isso tem a ver com a cultura e não, eu vejo que é muito mais algo cultural do que do ser humano, porque nasceram em outra cultura. Então, imagine que se nós temos aí culturas familiares, né, a cultura está ali influenciando a cultura de uma família, como é que aquelas pessoas foram criadas, que valores elas foram estimuladas a seguir. Então, vem a cultura familiar, o local e a região onde ela nasceu, nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo, mas essa cultura de seriedade, de formalidade, de fazer a coisa certa, inclusive porque se ela não fizer, aqui tem penas rigorosas para absolutamente tudo. Então, as pessoas são naturalmente, brincando aqui com você, né? Não é naturalmente, mas elas são levadas por uma cultura, inclusive, de penalização, a serem corretas, fazerem as coisas corretamente, porque senão vão receber uma punição maior, seja enquanto cidadãos, seja enquanto empresas. Cristiane, em termos de globalização, como equilibrar a identidade local e cultura corporativa global? Essa é uma pergunta de milhões, né? Vamos lá, porque eu acho que é uma pergunta ampla e complexa. Eu acho que a gente tem aí 3 partes que como é que a gente vai adaptar a cultura de uma organização na cultura local, como a gente vai fazer para que essa identidade se une, como é que a liderança influencia isso aí. Então, vamos começar assim, ó. O que é uma cultura organizacional? É o conjunto de valores, de costumes, de hábitos, de rituais que uma empresa tem. A gente consegue ver, imaginem um iceberg. A gente consegue enxergar a ponta do iceberg. O que está na ponta do iceberg da cultura da organização? As regras, com quem a gente lida, os regulamentos e procedimentos daquela empresa, os salários que as pessoas têm, então, toda a parte física e estrutural dessa empresa. Mas existe uma parte da cultura organizacional que ela é invisível, ou seja, a forma como as pessoas se comunicam, os pressupostos e as crenças que elas têm em relação a alguma coisa, os valores que são manifestados através de que aquelas pessoas se comportam daquela forma, diante quais crenças e que valores que elas têm. Então, quando a gente está falando da cultura organizacional, a gente está falando do jeito de ser daquela empresa. Então, se ela valoriza uma cultura de desempenho, ela vai contratar profissionais que tenham esse perfil mais de desempenho. Se ela contrata, ou se ela tem uma cultura mais voltada para inovação, como a gente tem um caso, por exemplo, do Google, uma cultura totalmente voltada para inovação e criatividade, a gente vai ter que contratar pessoas que se voltem, né, mais a esse perfil. Bom, se a gente pensa num país, esse país já tem toda a cultura dele estabelecida. Eu sei que você é uma pessoa muito viajada, né? Então, assim, a gente tem uma cultura no Brasil, a gente tem uma cultura nos Estados Unidos, a gente tem uma cultura no Japão, na França, e por aí vai. Todos os países têm sua cultura. Os países maiores, Sérgio, a gente vai ver, assim, que a depender da região onde você nasceu e viveu, ainda tem algo que é subcultural do Brasil. Então, se a gente for para o Nordeste, por exemplo, a gente vai ver uma subcultura. Coisas que existem no Nordeste, que não existem no Sudeste, que não existem no Sul.
ou que não existe no norte, por exemplo. Isso é muito comum porque a gente tem aí subculturas dentro de uma grande cultura brasileira. Eu gosto muito de frisar, como estudiosa e pesquisadora, e trabalho há muitos anos com transformação cultural em grandes empresas, é que não existe cultura totalmente boa, cultura totalmente ruim, cultura totalmente saudável ou cultura totalmente tóxica. Porque, na verdade, a cultura é uma manifestação também do indivíduo. É como esses indivíduos decidem o que acontece. Então, se a gente pensar que a gente quer internacionalizar a nossa profissão ou a nossa empresa, a gente primeiro vai ter que pensar para que país nós estamos indo, qual a cultura desse país e ter uma estratégia para aquilo que eu faço, como é que pode ser feito naquele país. Então, por exemplo, uma coisa muito simples é conhecer quais são as regras desse país. Então, se a gente está falando, e nós falamos, né, eu sei que você estava lá no evento, né, no Cristiane Barreto Conecta, aí a gente teve presença de Sérgio Garcia, que falou sobre engenharia civil, né, ele trouxe, bom, no Brasil, uma pessoa estuda engenharia civil e já assina a obra, um projeto. Nos Estados Unidos, não necessariamente. Você é um projetista quando você se forma em engenharia civil. Para você ser o responsável pela construção, você vai ter que ter uma licença. Isso a gente vê muito nos processos de imigração, que é algo que eu tenho auxiliado alguns escritórios em processos de business plan ou de professional plan, que são planos profissionais ou planos de negócio para você estabelecer aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, não basta você ser uma psicóloga, por exemplo, no Brasil e imigrar e ser psicóloga aqui. Quando você vier para cá, você vai ter que ter uma licença para atuar aqui. Então, existem diversas regulamentações, a depender de cada profissão, que vão precisar ser respeitadas. Então, por exemplo, a forma de construir não entra só a parte geográfica. Se é, por exemplo, um estado, né, que tem mais pântano, por exemplo, não é só uma questão geográfica, é uma questão de regras, procedimentos e leis, do que funciona. Se a gente for para o direito penal, a gente vai ver a mesma coisa. A gente pode ter aí uma punição para um determinado crime no Brasil que não vai ter aqui. A mesma coisa a gente vai ter nas empresas. Com a contabilidade, que é algo também que eu acho muito curioso, Sérgio. A contabilidade do Brasil não é a minha especialidade, mas é uma área um pouco vizinha, e eu tendo empresa tanto no Brasil como eu tenho empresa aqui nos Estados Unidos, são contabilidades completamente diferentes. A lógica da contabilidade é diferente. Vou dar um exemplo muito curioso. Recentemente, né, não tem um mês que eu fui para um evento aqui em Orlando, e aí uma pessoa disse, nossa, colocaram esse evento no dia errado, porque as crianças estão entrando de férias, né? No Brasil, isso não existe, porque nós temos aí uma profissão que são as auxiliares, né, das crianças, dos bebês, as babás, né, que estão ali dando, que é muito comum de nós termos em todas essas casas, o que não é comum aqui. Então, até isso, para você ver como as coisas estão entrelaçadas em termos culturais, um simples dia de marcar um evento tem um impacto na cultura, se esses pais têm ou não com quem deixar suas crianças para poder estar nesse evento. Então, tudo está entrelaçado. Se a gente pensar no aspecto, Sérgio, de liderança, a mesma coisa. Olha, a gente nem precisaria fazer um paralelo Brasil e Estados Unidos. Eu sempre trabalhei muito com mentorias e consultoria de transição de profissionais do Sudeste para o Nordeste. Eu sempre acompanhei esses profissionais. E, por exemplo, se um profissional ele é um gerente de produção no ABC Paulista, ele tem um perfil e ele está num polo industrial que é completamente diferente do polo industrial, se é que a gente pode dizer isso, em Sergipe, em Alagoas. Eu não vou nem citar Pernambuco porque já está mais desenvolvido nesse sentido por conta do Porto Suape, mas se a gente pensar em termos de Sergipe, Rio Grande do Norte, a própria Alagoas, como eu citei, já é uma postura de liderança diferente. Aí, né, você pode perguntar, mas por que uma postura diferente? Porque ele também vai lidar com a mão de obra, com um grupo de colaboradores que não tem uma cultura de um polo industrial. Se eu contrato alguém no ABC Paulista com 35 anos, que é da área industrial,
provavelmente esse profissional já passou por várias indústrias, não necessariamente em Sergipe. E aí, se esse profissional, inclusive, ele é do interior de São Paulo, ele tem uma cultura, por exemplo, muito simples, mas que é uma verdade, de querer, inclusive, fazer hora extra, o que, na verdade, se você tiver, às vezes, no Nordeste, ele não quer fazer hora extra no final de semana, ele quer ir para a praia, ele quer qualidade de vida. Então, a gente tem uma questão geracional, sim, mas também tem uma questão cultural. Então, os Estados Unidos é conhecido como uma cultura forte de trabalho, né? As pessoas, por exemplo, que trabalham presencialmente nas empresas, passam numa Starbucks da vida e compram, né, um pote de café já às 6 horas, 7 horas da manhã para chegar no trabalho e tomam outro de tarde, porque a cultura de trabalho é muito forte. É viver muito voltado para o trabalho, o capitalismo muito forte. A depender de para onde a gente vai, o clima vai interferir. Então, se a gente pensar em cultura, a gente vai pensar no clima, o clima vai, inclusive, interferir o comportamento social. Bom, se eu deixar essa pergunta, a gente vai aqui abrindo um leque para N possibilidades, né? Mas é só para deixar muito claro aquilo que a física moderna diz, que estamos numa tapeçaria cósmica, onde tem uma rede de interdependência, e isso é trazido desde nosso organismo, que se a gente tiver uma dor, uma queixa em algum órgão nosso, todo o nosso organismo vai sentir. E organismo foi a palavra que deu origem à organização, às empresas. Então, quando um departamento de uma empresa está doente, ele tem uma queixa, todo o sistema vai ser abalado. Isso também tem a ver com a teoria dos sistemas. E os sistemas tendem a se balancear, ele quer se integrar, ele quer qualidade. Então, tudo aquilo que for exacerbado, seja no indivíduo, numa relação, numa empresa, numa profissão, na nossa vivência no dia a dia, seja entre países, como a gente está vendo, tende ao equilíbrio, mas até chegar a esse equilíbrio, que é um ideal, muitas águas podem rolar. Mas a gente vê que como caminha a humanidade foram pequenos grupos, e assim também é nas empresas, são geralmente pequenos grupos de líderes que fazem uma mudança da humanidade, que fazem a mudança de uma empresa, que fazem, às vezes, a mudança de uma família. E que muitas vezes a gente tem uma tendência de ver que o problema está lá fora, o problema está em outro país, o problema está na outra pessoa, o problema está no nosso cônjuge, nunca em nós. Ou seja, as escolhas que nós estamos fazendo no dia a dia, que vão sendo moldadas também de acordo com a nossa cultura pessoal. Ou seja, o que eu valorizo, o que eu não valorizo, o que eu quero para a minha vida, as decisões que eu vou tomando, isso tudo vai dando um cenário mercadológico, profissional, e em termos de países, mundial e global, cada vez mais complexo, cada vez mais ambíguo e com muitas mudanças. Então, a gente vê assim, uma mudança climática num país pode atingir o dólar no outro dia. Só para dar um exemplo que salta aos nossos olhos todos os dias. Imagine nós termos a convicção, e não a crença, mas a convicção de que nós somos energia. Que quando nós interagimos, nós temos um contágio emocional. Então, essas relações são completamente interdependentes, muito mais do que o nosso ego, que é o centro da nossa consciência, gostaria de admitir. Cristiane, quais os maiores desafios que os líderes enfrentam hoje, especialmente em contextos multiculturais ou remotos? A capacidade de abraçar a diversidade. Primeiramente, eu estou falando da diversidade cultural. Mas lembre, toda cultura, como toda pessoa, sempre tem coisas a melhorar. Sempre eu, você e todos nós chegamos num lugar onde o outro não chegou. Então, eu tenho que agregar. Se você se adapta completamente ao meu jeito, eu perco de aprender com você aquilo que eu não conheço, aquilo onde eu não pude chegar naquele patamar. Então, esse ajuste respeitoso para esse movimento respeitoso, produtivo da gente trabalhar junto. Muito disso pode parecer um ideal distante, uma utopia,
mas nós precisamos de referenciais. E também esses referenciais, Sérgio, é o que nos distingue enquanto líderes. Qual é o seu referencial? Sempre tem um ótimo referencial, um referencial mais raso, um referencial mais avançado e vanguardista. Então, a minha mente, ela está na vanguarda a respeito desse assunto ou ela está obsoleta? Então, ninguém está totalmente na vanguarda e talvez nem totalmente obsoleto. Existem aí vários 50 tons aí entre um lugar e outro. Mas onde eu quero estar? A civilização, a sociedade, a gestão de pessoas e de empresas está em evolução. Os países estão em evolução, só que eles respeitam a lei da física também, que é do caos. O universo ele é caótico, é caos e ordem. Toda nova ordem é precedida de um caos. O caos parece que a gente está ali no meio do furacão. A gente está perdido porque tem algo para nascer. O que é que tem para nascer? Uma nova ordem. E essa nova ordem, quanto mais a gente resiste a essa nova vida, a esse novo ser, a essa nova organização e ao avanço da humanidade e das organizações, que é o avanço global, quanto mais a gente resiste, mais a dificuldade persiste. Então, eu acredito que uma mente aberta, uma mente corajosa, e a gente está carente de grandes líderes que façam, que promovam essa mudança, porque não existe o ganho de uma pessoa ou de uma classe. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo já está perdendo e nem sabe. Com sua formação tão ampla internacional, como você enxerga o papel da psicologia nas empresas modernas? Bom, a gente tem aí a psicologia clínica, né? Eu vou trazer duas aí, a psicologia social, né? Se a gente está na parte da psicologia clínica, a gente está olhando esse indivíduo e esses psicólogos clínicos, que não é o meu caso, sou administradora e tenho, né, PhD em psicologia social, mas a gente vê um papel cada vez mais, especialmente, Sérgio, pós-pandemia, e a gente sabe que nada nesse universo de Deus é por acaso, né? Nada é permitido por acaso, então talvez hajam mais pandemias e mais catástrofes para a gente evoluir. Se a gente está falando da psicologia social, que é a ciência que vai estudar como o seu comportamento influencia no meu, essa dinâmica relacional. Vamos pensar numa família, a gente pode pensar numa equipe de trabalho, a gente pode pensar em toda uma organização ou em todo um povo. Então, se a gente diz assim, esse povo presta e esse povo não presta, né? E é é uma tendência do maniqueísmo, né? Ou é bom ou é ruim. Ou essa pessoa é do bem ou é do mal, né? E vem Jung e diz assim, ó, nós somos esse pacote aí completo, enquanto indivíduos, enquanto grupos, enquanto fenômeno. E a cultura tem tudo a ver com isso, porque as pessoas têm a capacidade de mudar a cultura, mas quem tem mais capacidade de mudar a cultura de um grupo? Numa casa, os pais. Numa empresa, os principais líderes, porque essas pessoas têm autonomia suficiente para promover uma mudança. Então, a gente vê aí, o papel da psicologia é nos ajudar a não surtar, né, primeiramente, com tanta vulnerabilidade que nós passamos hoje, que é um passo de fé sair de casa, é um passo de fé empreender num negócio arriscado, né? Então, a gente vai desde as relações até a parte financeira. Bom, vou pegar tudo que eu juntei na minha vida e vou colocar numa nova empresa. Vou ter sócio ou não vou ter sócio? Esse negócio tem sucesso? Ele é promissor, não é promissor? Tem muitas variáveis. Então, a psicologia, ela vai nos ajudar, e esses psicólogos clínicos, a buscarmos o nosso centro e nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas através do autoconhecimento. A psicologia social vai mostrar assim, ó, bom, não basta olhar o indivíduo, como é que essa equipe, esse grupo se comporta, porque esse grupo vai influenciar outros grupos. Então, a psicologia social diz assim, ó, quando você se comporta de um jeito, eu tenho uma reação. Ou seja, eu não sou uma ilha nesse mundo. Todas as decisões que eu tomo
tem um impacto em toda a minha rede de influência. Então, na hora que eu, Cristiane, decido imigrar, eu como mãe, né, de um filho de 26 anos, por exemplo, então que eu decido imigrar e que ele decide não imigrar, eu estou impactando diretamente não só a minha vida, mas a vida de meu filho. Eu estou impactando toda a minha rede profissional de um estado onde eu cresci, onde eu desenvolvi minha carreira, empreendendo em outro país. E sem saber, por exemplo, se esse outro país de onde eu saí vai me aceitar com outra modalidade de trabalho, seja ela online, seja ela híbrida, mas que não é mais aquilo que era. Então, a gente também vai impactar todas aquelas pessoas que conviviam com a gente, aquelas que estavam mais próximas, que não vão desfrutar da nossa presença e nós também não de outras pessoas. Então, a gente poderia pensar no exemplo da psicologia social, que é um tema muito atual, as redes sociais. Então, assim, na hora que eu, Sérgio e qualquer pessoa, vai lá na rede social e divulga alguma coisa, que coisa seja, existe uma responsabilidade enorme pelo que nós estamos divulgando. O que é que nós estamos disseminando? Porque o conceito mais basilar de liderança é que liderar é influenciar. Mas eu sou luz e sombra. Eu sou bem e mal. Qual é o lado que eu estou? Eu estou mais para o sombrio ou estou mais iluminado? E nós visitamos esses dois polos. Então, por exemplo, se a gente pensar em termos de arquétipo, a gente tem aí o arquétipo do fraterno, que é nos ver como seres humanos, né, cooperativos e de senso de igualdade, nos ajudarmos, porque temos a crença de que estamos no mesmo patamar. Mas a sombra do arquétipo do fraterno é a rivalidade, é o rival. O fraterno, irmão, rival. Então, eu vou rivalizar com você ou eu vou cooperar com você? E nós visitamos esses dois polos. E aí eu gosto da analogia de uma pilha que tem o ponto positivo e o negativo para poder gerar eletricidade. Então, a mesma coisa são os arquétipos. Então, a gente acerta e a gente dá uma queda. A gente talvez erra e dá uma subida, né? E nosso desenvolvimento pessoal, organizacional e global, ele não acontece de forma linear. Ele é uma espiral dialética. Então, a gente avança, mas depois a gente retroage um pouquinho. Na hora que a gente retroage, a gente nunca cai no mesmo ponto, porque nós não somos mais os mesmos. Nunca nós caímos no mesmo. Mas aí vem a desesperança. Tá vendo, já errei de novo. Ou tá vendo, tal pessoa já errou de novo. Tá vendo, esse país não vai para frente. Porque a nossa visão, muitas vezes, ela é tacanha. Ela é limitada. Ela é para o curto prazo. Uma humanidade, um país, uma economia e uma cultura, a gente não muda de uma hora para outra. Leva décadas. Leva centênios para uma mudança. Então, nós precisamos ter esperança, não no curto prazo apenas, mas no médio e longo prazo. E para as próximas gerações, que aí eu encerro essa minha fala falando de sustentabilidade, que é isso que nós precisamos ter, uma sustentabilidade para as próximas gerações. Fala um pouco sobre a sua atuação hoje na rádio nos Estados Unidos e se há novos livros ou projetos em andamento. Vamos lá. Sempre tem novos projetos, né? Eu sou uma pessoa de projetos. Bom, eu estou como comentarista todas as terças-feiras aqui na nossa Rádio SA, que é uma rádio que ela está presente, você pode ouvir de qualquer lugar do mundo, né? É uma rádio que tem 4 lugares aqui nos Estados Unidos que tem essa rádio: Orlando, Fort Lauderdale, Boston e a Connecticut, né? Então, ela está aí espalhada, né, em vários lugares. E meu quadro é todas as terças-feiras, é um quadro sobre empreendedorismo e carreira. Eu estou para lançar agora, impresso, o meu livro, o Liderança Fraterna na Era da Metaconsciência, a edição impressa em inglês, que vai ser lançada, né? Estamos aí com o projeto de lançar na maior feira de livros dos Estados Unidos, que acontece aqui nos Estados Unidos, em Miami, todos os meses de novembro, né? E estou me organizando também para lançar o Cristiane Barreto Conecta aqui em Orlando,
quiçá ainda esse ano. Então, por hora, são esses projetos, além, né, de manter todos os clientes, né, os grandes clientes no Brasil, que eu atendo online, né, grandes empresas, as mentorias, e aqui também nos Estados Unidos. Cristiane, considerando o atual governo norte-americano e as recentes medidas do presidente Donald Trump, que impôs tarifa de até 50% para produtos brasileiros, como você analisa a liderança de uma nova perspectiva geopolítica e que reflexo essas decisões podem ter na relação comercial entre os dois países, Brasil e Estados Unidos, e no comportamento das empresas em cenário de tensão internacional? Vamos pensar numa perspectiva primeiramente emocional, né? Então a gente tem aí uma instabilidade emocional enorme, e eu gosto de tocar no assunto primeiramente emocional, porque nós somos, né, Sérgio, você sabe disso, seres praticamente emocionais, né? O Brasil é uma potência, né? Tem muito que aprender com os Estados Unidos, sim, mas também a gente precisa melhorar a autoestima do nosso país e aprendermos com o que outros países têm de bom, né? Da formalidade, do fazer a coisa certa cada vez mais. Mas esse é um movimento, como eu falei anteriormente, que não vai ser de uma hora para outra. E que muitas das coisas que a gente está vendo acontecendo, muitas vezes, né, falta de informação, porque não está necessariamente atrelado a um governo ou a outro governo. Então, o Brasil é isso, são mudanças. Como é que nós vamos nos adaptar, ao invés de nós adotarmos uma posição de reclamação, a gente adotar uma postura mais inteligente de estratégia, né? Que a gente sabe que toda crise ela é uma oportunidade, né? Ela é um perigo e ela é uma oportunidade. Então, todas as vezes que vem uma nova crise, ela vai ser vista como perigo para alguns e vai ser vista como oportunidade para outros. Então, eu acredito, eu sou uma otimista, então eu acredito que essas relações, eu vejo que Trump, ele, com toda a sua política, ele também tem algo que ele enfrenta, né? É quase como se fosse assim, primeiro eu ataco, né? Depois eu vejo o que é que vai acontecer lá do outro lado. Se a gente pensar em tarifas, em taxações, eu acho que ainda tem muita água para rolar, né? Então, eu acho que ele está querendo mostrar e que ele vai fazer aquilo que ele prometeu, né? Não é novidade, muito do que ele está fazendo, quer concordemos ou não, ele disse que ia fazer e foi eleito, né? Então, agora também a gente vai se beneficiar e vai sofrer das consequências da política dele. Se eu pensar enquanto estudiosa e pesquisadora, né, já há mais de 20 anos, e todo o meu doutorado, pós-doutorado, todas as especializações que eu fiz sempre foram, Sérgio, voltadas para a liderança. Bom, se eu for analisar a liderança de Trump, a gente vai ver que é uma liderança muito mais autoritária. Se a gente for analisar, independente de partidos aqui políticos dos nossos telespectadores, a liderança de Lula é uma liderança muito mais carismática, né? Então, ele tem uma capacidade genial, e isso a gente não pode negar, de liderança, sempre teve, né? Então, assim, eu acho que são lideranças extremamente diferentes, e aqui eu só estou falando de perfil de liderança, somente isso, né? Não quero entrar aqui nas questões políticas, mas em termos de taxação, a gente vê várias empresas já sofrendo daqui também, né? Porque e estremecidas, porque o Brasil também é uma potência que exporta muito para os Estados Unidos. Então, acho que aí é cenas dos próximos capítulos, né? Desse tumulto aí bem recente que a gente observou. Cristiane, em nome de toda a equipe do Tecla F5, queremos agradecer imensamente sua presença, suas reflexões e principalmente essa troca tão rica de experiências. Foi uma honra recebê-la nessa estreia do nosso quadro Conexão Global e esperamos tê-la novamente em breve conosco. Eu que agradeço, Sérgio, toda a equipe, já deixo aqui, né, registrado, né, muito sucesso, meus votos de muito sucesso e que traga inúmeras contribuições, né, com tantas pessoas que têm aí na nossa terra e fora dela para contribuir para esse programa. Então, parabéns pelo programa, muito obrigada por estar aqui. E você que está acompanhando o Tecla F5, aguarde que voltamos depois do intervalo.